Thiaguinho, Marquinhos e Nino. São jogadores jovens, todos de 22 anos, e é muito nome no diminutivo, mas para aparentemente futebol no aumentativo. É o que a gente vai falar hoje neste Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, hoje é segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2019, e esse daqui é mais um Giro de Notícias em que você vem aqui embaixo, aperta no like, dá aqui também a sua inscrição aqui pro canal e passa no vídeo que tá aparecendo aqui no card, que é o vídeo do Tricolômetro. Saiu mais um Tricolômetro, dessa vez com um torcedor comum, exatamente, saiu um vídeo com um torcedor comum, já teve com o Vitor Veríssimo, com o Emiliano Toliva do Papo de Flu, com o Fio do Que Jogada, com o pessoal do Netflix, enfim, já teve com um monte de gente. Vai lá, teve com o Edu do Sem Mirandás também, né? Citei todo mundo nesse tal o sexto aqui. E teve também, nessa manhã, lançado um com torcedor comum. Vai lá e vê o desempenho dele. Vamos falar de notícias, vamos falar primeiro de Nino. E aí eu citei Nino na abertura, por quê? Porque está confirmado, só não está assinado e não foi anunciado pelo Fluminense ainda, porque Nino tá viajando, né? Tá fora do Brasil, mas já tá tudo certo já com ele, inclusive. O Fluminense efetivou a compra do jogador do Criciúma e ele fica em definitivo no Fluminense. O zagueiro de 22 anos foi contratado e o Fluminense fez a compra de 60% dele, vamos lembrar, 10 a mais do que era a opção no caso do empréstimo, pagando os mesmos 5 milhões que estavam previstos. Ou seja, o contrato de empréstimo dele dizia que se o Fluminense quisesse comprá-lo ao final do empréstimo, pagaria 5 milhões de reais por 50% de Nino. No final das contas, o Fluminense pagou 5 milhões de reais por 60% dele. Aproveitou do fato do Criciúma ter caído para a Série C, por exemplo, para fazer uma negociação melhor. Vale dizer, se pensar só 10% a mais, no valor de mercado que Nino tem, né, no caso de 10 milhões de reais, considerando que era 5 milhões por 50%, vale dizer que o Fluminense ficou com 1 milhão de reais aí de bônus nessa negociação, né? 5 milhões de 50%, ele ganhou 10% a mais, ganhou 1 milhão a mais. Como eu falei, Nino é jovem, assinou por 3 anos, é mapeado no mercado nacional, né? Esteve aí várias vezes em listas prévias de convocação para a Seleção Brasileira Sub-23. Pode render duas coisas para o Fluminense aí no futuro, né? Considerando que são 3 anos de contrato. Bom futebol e, de repente, daqui a 1, 2 anos, uma boa venda também do jogador que é não vou dizer que foi um dos destaques, mas foi uma boa surpresa desse ano de 2019. Vale dizer, desses 5 milhões, o Fluminense tirou da onde esses 5 milhões para poder fazer esse pagamento? Então, 3 milhões tirou do Corinthians, porque o Corinthians ainda devia ao Fluminense dinheiro ali das vendas de Sornosa, de Richard, das negociações que foram feitas lá atrás. Dos outros 2 milhões pagos pelo Fluminense de maneira parcelada, ou seja, não vai ter que tirar 2 milhões agora do caixa, e a gente espera de que essa gestão não repita o que aconteceu em outras gestões, que é de atrasar esse pagamento e depois ter penhora, aí vende um jogador para pagar o que não pagou de Nino, e Nino já tá lá em outro time que a gente perdeu de graça, etc. Não, vamos tentar manter o profissionalismo e fazer os pagamentos certinho. Outro jogador é Thiaguinho. Aí você pensa, Thiaguinho qual? Aquele que jogou no Fluminense em 2010? Esse Thiaguinho? Eu só lembro desse e tal. Não é esse Thiaguinho, por sinal nem sei por onde anda. Uma boa pesquisa aí pra fazer. O Fluminense está interessado em Thiaguinho, na verdade a negociação já está muito avançada. E quem é esse Thiaguinho? É do Corinthians. É meio campo do Corinthians que o Fluminense está interessado. Jogou no Oeste esse ano, em 2019, né, na Série B pelo time paulista, que acho que ele tá em Barueri nesse momento. Thiaguinho é um jogador que, assim, vamos lá, né? Olha o textinho que eu fiz aqui no início. Fluminense interessado em Thiaguinho, volante do Corinthians, que é jovem e do mesmo empresário de Nino, que a gente acabou de renovar. Te lembra alguma coisa essa história? Pra mim, pelo menos, e pra alguns outros torcedores, lembrou o caso de Richard, lá atrás. Lembra, Richard, quando a gente compra Robinho do Figueirense, Robinho, por 7 milhões de reais, e Richard assina logo depois e era do mesmo grupo de empresários de Robinho. E Richard vem de graça do Atibaia, claramente como um contrapeso. Corta pra um ano depois, mais ou menos, quase 2 anos, e o Richard, titular do Fluminense, é vendido pro Corinthians por volta de 4 milhões de reais, e Robinho tá até hoje aí emprestado pra lá e pra cá, e o Fluminense não consegue nenhum real de lucro com ele. No caso de Thiaguinho, obviamente que a história não é 100% parecida com o Richard, porque Richard era totalmente desconhecido, até jogou um bom futebol ali, foi titular do Fluminense, tanto que valeu 4 milhões, apesar de hoje ter jogado esse ano no Vasco bem mal. Mas Thiaguinho tem um diferencial que ele é bem jovem, 22 anos, e vem com credencial
credenciais, né, de uma boa credencial lá do Corinthians. Primeiro, o diferencial ruim, no caso, que ele viria por empréstimo, né? Não viria igual o Richard, que já pertencia ao Flu, viria por empréstimo do Corinthians, faltando resolver, nesse momento, como dividir o pagamento dos salários, né? Quem vai pagar, o Fluminense vai pagar tudo, o Corinthians vai pagar tudo, vai dividir salário, tá decidindo ainda essa parte. E também vale dizer que ele, no ano passado, vem com uma credencial de ter feito uma boa Série B no Oeste e também de, na base do Corinthians, ter se destacado. Então, para ele ficar no Oeste não era muito jogo, porque ele quer jogar uma Série A em 2020, não será aproveitado pelo Thiago Nunes. Então, tá querendo vir pro Fluminense para jogar uma Série A também num time bom. Eu falei alguns dias atrás aqui sobre ser vitrine e etc. Então, vamos lá, né? Esse é o típico caso que, se amarrar o contrato direitinho, vale muito a pena. Se for fazer empréstimos como foi o de Caio Henrique e o de Alan, por exemplo, que a gente fala, nossa, que ótimas contratações, pelo que eles renderam em campo, mas fora do campo as contratações foram feitas de maneira muito ruim. Então, se for fazer assim, não vale tanta pena. Aí é realmente barriga de aluguel. Também falei aqui dias atrás, Fluminense, não o Fluminense, mas tá falando a torcida, né? Focando muito em jogadores de frente, em Fred, em Thiago Neves, em Everaldo, em fulano, não se preocupando com a parte defensiva. Aí muita gente levou, até porque eu citei a questão dos zagueiros, e de zagueiros a gente realmente tem quantidade para 2020, caso faça a renovação com o Digão. Volantes, vamos destacar que hoje Alan não tá renovado, Yuri não tá renovado, Caio Henrique, que sabe jogar naquela posição, que eu já chamo Caio Henrique de lateral esquerdo, não tá renovado, e Ayrton já foi embora, graças a Deus, e a gente tem como opção, se a gente fosse jogar hoje, o Fluminense fosse jogar o 1º de janeiro, o Fluminense tem um jogo, a dupla de volantes seria Dodge e Caio, esse mesmo que você pensou aí. Por último, última notícia desse giro de notícias, Marquinhos. Aí você tá pensando, qual Marquinhos? O do Avaí? Ou o outro que jogou no Fluminense? Não, mas aquele lá é Marquinho, não é Marquinhos? Então, calma. Esse daqui é um atacante, o meio atacante, enfim, a posição dele é meio atacante. Vou estabelecer como meio atacante, também revelado no Corinthians, também pertence ao Corinthians, jogou copinha também, só que esse tava na Ponte Preta e não vem com tanta credencial assim não. Segundo o site Meu Timão, que cobre o Corinthians, ele é o outro que estaria negociando com o Fluminense e já para a temporada de 2020, meio atacante, também 22 anos. Como eu falei, foi campeão da Copinha, jogando junto com o Pedrinho, né, que hoje é de camisa 10 lá do Corinthians. E claro, né, ele nunca jogou pelo time principal do Corinthians, então, obviamente, eu não o conheço. Ele jogou a temporada na Série B pela Ponte Preta, pelo que eu busquei de informação. Ele foi bem, muito bem no início, mas depois caiu muito de produção. O time da Ponte Preta também não ajudou, né, convenhamos. E antes de ir pra Ponte, ele já tinha rodado como empréstimo pro Bragantino e pro Bangu, ou seja, um jogador que foi muito bem na base, subiu pro profissional, não fez muito bem essa transição, e o Corinthians, para não perder o jogador, tá rodando ele emprestado para ver se ele rende. E aí, volto aqui a dizer, não conheço o jogador, porém, tem que saber amarrar contrato, porque o Fluminense vai voltar a fazer boas contratações se tiver jogadores assim, que venham de graça, rendam, e de que o Fluminense ganhe algo com esse rendimento que ele teve. Vamos lembrar que o Corinthians vende muito bem lá para fora, então ter um contrato onde a gente leva uma porcentagem em caso de venda enquanto ele está no Fluminense é ótimo. Aconteceu com o Bahia, por exemplo, levando dinheiro em cima de Douglas. Lembra de Douglas, volante que revelado aqui na base do Flu? Douglas foi vendido enquanto estava no Bahia, o Corinthians deu parte dessa grana da venda pro Bahia. Como eu falei, na Ponte Preta no ano passado, ele teve um ótimo início e depois caiu bastante, inclusive em questão de cartões. Ele chegou a tomar muitos amarelos, tomou 2 cartões vermelhos, ficou fora de 5 jogos por suspensão. Então assim, é uma boa contratação? É uma posição que a gente perdeu o Daniel agora, mas também tem Nenê e tem Ganso, a gente precisaria de um outro jogador. Enfim, é uma contratação para compor elenco, não é contratação para ser titular. Numa dessa vale, amarrando o contrato, sem ser barriga de aluguel. Então é isso, vai lá assistir o Tricolômetro com um torcedor comum que foi lançado hoje. Saudações tricolores, até a próxima, valeu! Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Saudações tricolores.